Brasileirão atropelou o Corinthians, né? E o Flávio Felipe Luiz tem o melhor ataque, tem a melhor defesa e tem um artilheiro do campeonato. Dias especiais merecem momentos memoráveis. Ele está de volta! É ídolo que se fala, né? É esse, Arrascaeta! 1, 2, 3, 4, fora o baile e as provocações. Eu só tive essa falha aqui logo numa posição que não permitia. Alô, Maracanã! Tinha um cara doido pra jogar, doido pra fazer gol. Era a primeira vez do Pedro como titular depois de se recuperar da grave lesão no joelho. O Flamengo foi implacável. 4 minutos, Cebolinha. Num chute espetacular de fora da área! No cantinho baixo esquerdo do Hugo! Pedro quase fez logo depois. Levantamento fechadinho na trave, Pedro! Dorival Júnior, o novo técnico do Corinthians, via tudo lá de cima. Quem comandou o time foi o interino Orlando Ribeiro. A única chance do Corinthians no primeiro tempo foi essa do Carrilho, que o Rossi defendeu. Rossi! E aí chegou a vez do Arrascaeta. Devolveu pro Arrascaeta, limpou, bateu! 5º gol do Arrascaeta nesse Brasileirão. Artilheiro. Regente! Presente! Arrascaeta é o nome da emoção! O Corinthians não conseguia jogar. Quando o Gustavo Henrique recuou pro Hugo, o goleiro tocou errado na saída. Olha o Pedro de longe e o Hugo vacilou a entregar a bola pro Ranieri. E o Pedro de canhota manda pro fundo da rede. No finalzinho do primeiro tempo, Pedro quase fez um golaço. Não fosse o Hugo. Olha o artilheiro, reverência, limpou, bateu. Hugo tá na jogada, evitando um golaço do Pedro no Maracanã. Mas a essa altura, a torcida do Flamengo já estava provocando muito o goleiro por causa da falha. Hugo Souza, cria da base do Flamengo, goleiro campeão brasileiro de 2020. O segundo tempo começou e o Arrascaeta mandou logo essa na trave. Na trave! E o Hugo até salvou o Corinthians de levar mais um no chute do De La Cruz. Hugo! Arrascaeta caiu na área nesse lance com o Coronado. É uma canetinha. Que drible do Arrascaeta. O árbitro foi ao VAR. Ramon Abate Abel marca o pênalti no Maracanã. O pênalti era dele, Pedro. Pedro com o pé no pé. Segundo do Pedro no jogo. Tá de volta o Pedro. Flamengo 4, Corinthians 0. 67.501 pessoas no Maracanã. Maior público do campeonato até agora. Pro rubro-negro, quer domingo melhor que esse? Flamengo agora líder, acabou com o nosso cadeirão, Edu Dracena, que coisa. Mas é o seguinte, Ronaldo, você tem que explicar por que foi tão fácil e poderia ter sido mais, segundo as suas palavras, para o Flamengo. Verdade, poderia ter sido fácil. Esse caldeirão aí tá fritando todo mundo aí. O campeonato tá esquisito. Agora, o porquê? Deixa eu falar uma coisa pra você. O meio de campo do Corinthians até que marca muito, mas a distância que fica entre a defesa e o meio de campo, todo mundo tá chegando perto da área e tá chutando. O Hugo tomou 2 gols aí também, que se fosse o Donelli, tava todo mundo reclamando. Mas o atacante vem e a defesa começa a afastar. A defesa é muito medrosa do Corinthians. Eu nunca vi uma defesa tão medrosa. E falaram tanto do Embu e do Baré. Essa defesa do Corinthians, ela não marca ninguém. Ainda toma caneta, toma chapéu, os caras colocam pra girar dentro da área, tocando. Ninguém faz nada, uma chegada. Não deram uma chegada em ninguém. O Pedro voltando. Pedro, aqui você não vai vir mais, velho. É assim que funciona. Aqui você não vem mais, irmão. Aqui vai ser bolinha. Nancy, aqui não vem mais, irmão. Aqui ó, esse aqui é meu, esse aqui é teu e cada um na tua aqui. Vocês fizeram uma avenida pro Flamengo, uma vergonha. Como ex-jogador, tô falando como ex-jogador aqui. Vocês são uma vergonha. Vocês passaram vergonha no Maracanã, velho. Agora, perder uma coisa. Agora, deixar os caras andar dentro da área e passar, em toquinho, pra lá e pra cá. Vocês são uma vergonha. Agora o Hugo errou aí, ó. Mas foi o cara que errou a camisa também. Quem foi, se não fosse ele, seria uma vergonha maior. Agora saiu na caça, irmão. Sai atrás. O Léo Ortiz estava fazendo isso. O Léo Pereira. Ele saiu no meio de campo pra pegar os caras do Corinthians. E vocês afastando, como se fosse o mestre de cerimônia. Olha o Pedro entrando dentro da área, dando chapéu e toca todo mundo, velho. Vocês estão de brincadeira com a camisa do Corinthians. Vocês têm que ter vergonha hoje de sair na rua
Tá, mas aí agora, o que a gente pode fazer? Agora tem que fazer é mandar embora os 4 zagueiros, manda embora. Põe o Tioca aí, põe o Ranieri como zagueiro e toca o barco e manda esses caras embora, velho. Vocês não têm condições de jogar no Corinthians. É isso. Um time bem treinado pelo Felipe Luiz e outro que tem um interino como comandante. Chega o taco, velho. Chega o taco, mostra o pau. Tá aqui, ó. Encosta aqui, bate aqui. Oh, se não fizeram isso, tomaram caneta. Você pediu Orlando, esse pênalti é mandrake, hein? Isso aí pode fazer a diferença pra um título ou pra uma queda. Esse pênalti é mandrake também. Mas aí, 4 pode ajudar no final aí, se empatar em número de jogos com o Palmeiras. Esse golzinho que vocês deram aí também é mandrake. Como assim empatar em número de jogos com o Palmeiras? Opa, é gol também. Se empatar em número de vitória, lá é saldo de gol. Pra subir e pra cair. Mas você tá falando pra quê? Pra disputar o título? Estão dando tudo aí. O sorveteiro cai na praia no Ipanema e estão dando pênalti. Pronto, falei também. Chora, que eu não ia falar não também, mas tem que falar, meu. Eu lembro que na primeira rodada, quando o Inter empatou com o Flamengo no Maracanã e eu comemorei, ele me ridicularizou aqui no programa. Eu comemorei também o empate com o Bahia lá com o time reserva, vem aqui, gol do Flamengo. É assim o futebol, fazer o quê? Agora dá mole, ganhou no palestra lá no... Agora vem cá, vocês são muito mole aí. Eu nunca vi uma defesa tão mole. Não, mas foi o time. Não foi só a defesa, não. O time do Corinthians não foi. Os caras ficam, passa aqui, ó. Não, mas passa. Mas o Ranieri vindo na caça. O Ranieri vindo na caça com a Arrascaeta, com esse menino. Esse menininho também joga muita bola, esse De La Cruz, hein? E o Gerson? O Gerson, ainda bem que o Gerson não quis jogar. E o Pulgar? Nossa, também não quis. A questão é essa, né? É super aceitável essa reclamação do Ronaldo, esse desabafo do Ronaldo, porque o Flamengo é um time super qualificado e você, vestindo a camisa do Corinthians, a sua postura, uma postura de treinamento, porque você tem que dar uma chegada firme. Nós não estamos aqui incentivando a violência, nada disso. Mas, por exemplo, o gol o gol não, né? Aquela jogada que o Pedro fez que poderia ter feito um golaço. Pelo menos você esbarrar no jogador e fazer uma falta fora da área. O zagueiro do Flamengo, do Corinthians deixando os jogadores do Flamengo jogar todo instante. Então, o jogador, quando tem qualidade, se você der espaço, você vai passar o vexame. E era para ter sido mais. Então, o Corinthians, um time de treinamento, contra o Flamengo, um time que jogou e sem ser incomodado. Hoje, o Flamengo, fiquei em dúvida ali, assim como o Zupac, entre quem foi o melhor, né, entre Pedro e Arrascaeta. O Pedro foi sacanagem. Mas o Pedro até, se ele faz aquele gol, Nossa. aquele gol lembrou o gol do Neymar na Vila, mas numa velocidade 0.5. Contra o próprio Flamengo. Uma outra rotação. O Neymar é muito veloz, mas o Pedro faz uma jogada genial. Ele levou ali Gustavo Henrique, ele levou o André Ramalho e levou o Mateuzinho. O Mateuzinho, deixou a ponto, assim, o Hugo impediu que a goleada fosse maior de tal forma de que o erro do Hugo no terceiro gol do Flamengo, ele também já é quase irrelevante, porque não fosse o Hugo, era 6-0-7. Três defesas. Exatamente. Quando ele vai mal no terceiro gol, ele já podia ter tomado 5-6. É isso aí. Mas assim, eu acho que, primeiro, de acordo com os colegas, o último jogo em que você quer dar o meio campo pro seu adversário é esse jogo, Flamengo no Maracanã. Né? E isso aconteceu. Uma coisa no meio da semana, um jogador a menos, tudo bem, você vai sacrificou o meio campo, ganhou o jogo, foi um jogo difícil e tal, mas ganhou. Hoje, assim, você tinha capacidade de fazer essa leitura antes do jogo. Então, era o jogo para começar com o Romero, por exemplo, né? Ou era o jogo que você tem uma peça a mais ali no meio campo? Eu acho que seria... É claro que falar depois fica meio engenheiro de Mas esse depois depois meio cantado, né, Léo? Mas como já tinha acontecido outras vezes, eu não me sinto oportunista ao falar isso, entendeu? Porque esse recado já tinha sido dado em outros jogos. Dito isso, a gente discutiu mais cedo o Flamengo e Palmeiras e os seus patamares. O teto do Flamengo é o mais alto do Brasil. E o teto do Flamengo é mais alto que qualquer outro time brasileiro. E hoje não foi o teto ainda? Então, eu acho que se não foi o teto, foi perto. Foi perto. Eu acho que assim, o melhor futebol que a gente pode ver de um time brasileiro hoje, o Flamengo jogou ali. Nível de troca de passe, de aproximação, o comportamento. Eu não sei o que é que me encanta mais nos bons jogos do Flamengo do Felipe, que são muitos, né? Se é o comportamento com bola que mostra o potencial técnico desse time, ou se é o comportamento sem bola, que faz com que o Flamengo tenha mais oportunidades de ter o comportamento com bola. Né? Então é muito bonito de ver, e o Felipe fala isso em toda a coletiva, talvez tenha falado hoje, não vi a coletiva dele hoje, que ele fala muito sobre a fome desse time. E a fome é o comportamento sem bola do Flamengo, que morde o tempo inteiro. Agora, como o time se aproximou para jogar hoje, foi muito bonito de ver. O Corinthians não conseguia passar do meio campo, boa parte do primeiro tempo, roubava a bola. E o Pulgar também, outra boa atuação. Muito. Quando precisou, estava ali. Coletivamente, o Flamengo anda muito bem. E falando até de fome, né, Zupac? Uma coisa que eu sentia falta em jogos pontuais do Flamengo na temporada é de fome de gol. O Flamengo pecava em alguns momentos, contra o Central Córdoba, contra o Vasco também em alguns momentos, de
dar aquela última penteada, de dar uma carimbada a mais, de não arriscar, de não queimar de longe. Hoje isso não aconteceu. Hoje ele, tirando um lance do Pedro, em que ele recebe para bater cruzado, ele prefere dar uma de calcanhar para trás, mas fora isso, o Flamengo, toda a chance que tinha, dava no gol, tentava, era um jogo mais direto. Talvez efeito da frustração que os jogos da Libertadores têm causado e a necessidade de dar uma resposta imediata. Então, contra a LDU também, em alguns momentos, se o Flamengo não só caprichado mais, mas tivesse sido um pouquinho mais objetivo, dava para ter saído com uma vitória de Quito, mas essa é a única ressalva a um time que é genial, um time que tem muito talento lá na frente, e é natural que esses caras que jogam muita bola, às vezes tenham a confiança de imaginar que podem entrar com a bola dentro do gol. E o Filipe Luís, outro ponto positivo, já reconheceu isso.